Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando numa atitude de intensa reverência diante daquele que deu a vida para cada um de nós e de extrema gratidão por estarmos encerrando mais uma semana. A gente sempre acaba esquecendo que o domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, é o dia que o mundo recomeça a partir da ressurreição de Jesus. E o sábado é o último dia da semana. E é por isso que nós aqui no sábado estamos sempre com o coração em uma atitude de gratidão, porque terminamos mais uma semana, completamos mais um ciclo da vida, e recomeçaremos no primeiro dia da semana, ressuscitando com Jesus. Então, nesse momento, coloca diante de Jesus não somente a semana que você passou, que eu passei, que cada um de nós passamos, mas a nossa história. A história que nos trouxe até esse momento, saímos de nossas casas muito cedo, para chegarmos aqui e ficarmos neste momento de adoração, diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, que tem todo o poder no céu, na terra e até mesmo no inferno, que todas as coisas se dobram diante dele, que é por muitos ainda não reconhecido, não amado, não adorado, e mesmo assim continua amando todos os seus filhos, todos aqueles que o Pai criou junto com ele, porque conforme diz a palavra de Deus em Gênesis, ele estava desde o princípio, e todas as coisas foram feitas para ele, por ele e com ele. Então, diante desta maravilha que é a presença de Jesus, que sendo o Rei do universo, deixa-se adorar na aparência de um pão, na fragilidade de um pão asmo, que nós possamos entregar agora toda a nossa história. Não existe nenhum ponto na sua história, nenhum ponto na sua caminhada, na minha caminhada, que não tenha valido a pena depois de ter passado pela graça de Jesus. Jesus dá sentido às nossas mais profundas dores, às nossas mais profundas decepções, às nossas feridas mais dilacerantes. Ele dá sentido a tudo isso, e é por isso que ao encerrar mais um ciclo, mais uma semana, nós louvamos, bendizemos e glorificamos o nome dele. Exaltamos a sua glória. Reconhecemos que nada tem sentido se ele não estiver à frente e se não for para ele, por ele e com ele. Convidar você a se sentar, mesmo estando diante de Jesus, mas fique muito à vontade se quiser ficar de pé, de joelhos, lembrando, e eu sempre repito, Santa Teresa de Jesus, que trata da oração e o corpo, e ela sempre diz que o nosso corpo na oração também fala, não só a nossa mente e nossos lábios, e que a nossa atitude corporal, ela diz respeito àquilo que nós estamos falando com ele. E como eu quero compartilhar um texto da Sagrada Escritura, podemos estar sentados, olhando para aquele que faz todas as coisas, que é
o dono de todas as coisas. Muitas vezes a gente não se dá conta, sabe, mas a vida é tão corrida que a gente perde a noção de quem é o dono de todas as coisas. Eu quero apresentar para vocês o dono de todas as coisas. E a nossa vida não tem sentido, e não terá sentido se não tiver uma ligação direta com quem é o dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas por amor, nos amou ao extremo, nos deu um mundo que nós, as gerações todas no decorrer da história, não trataram com o devido cuidado. Na maioria das vezes, tratamos mal o mundo que Ele nos deu. O mundo responde. A gente sempre lembra o texto da Sagrada Escritura de que a natureza geme e chora esperando a manifestação dos filhos de Deus. E por que ela geme e chora? Porque foi maltratada. Porque nós não nos demos conta do tamanho da riqueza que havíamos recebido. Eu acredito que esta geração e a geração mais jovem tem mais visão de quanto esse presente de Deus é valioso e quanto ele foi mal cuidado. E é difícil para quem não tem fé imaginar. Às vezes falam, puxa, porque Deus permitiu a doença A, a doença B, a doença C. E eu falo, olha, nós agredimos essa natureza e ela nos respondeu do jeito que ela conseguia responder. Só que o presente que Ele veio nos trazer é, eu começo tudo de novo. Eis que faço novas todas as coisas. É a forte frase do Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Vocês já devem ter visto pessoas que chegam num momento da vida, querem ir embora de uma cidade e imaginam, eu vou para um outro lugar e vou começar tudo de novo, num lugar que não me conhece, e vou, porque eu preciso recomeçar. Ou de repente fazem alguma coisa na sua vida que tenha o significado de que eu quero começar tudo de novo, preciso recomeçar minha vida. E quantos de nós, quando chega no final do ano, na virada do ano, que para a gente no Brasil tem tanto significado, gostamos tanto da festa, a gente não fica pensando, agora começa um novo ano, eu vou conseguir fazer coisas diferentes, eu vou cuidar de mim de forma diferente, vão acontecer coisas diferentes para que eu possa começar de novo. A gente está sempre renovando esse ciclo. E aí eu acho incrível que Deus, ao fazer o hino da criação, Ele cria um pequeno ciclo. É um ciclo de 7 dias. E Ele vai mostrando, olha, você não precisa ir para outro lugar, você não precisa mudar teu trabalho, você não precisa mudar tudo. Mas se quiser mudar tudo, pode também. Mas não precisa, porque a cada 7 dias eu recomeço tudo de novo. E aí eu te convido de novo a recomeçar e terminar sempre com a gratidão. Quando a gente chega nesse sábado, é o sábado da gratidão. Para eu dizer, obrigado, obrigado. Conseguir ainda estarmos caminhando já é motivo de gratidão. E eu vou mais longe. As pessoas estão perdendo o sentido de que Deus vai nos dar uma eternidade. As pessoas perdem a noção de que nós vamos viver para sempre. Parece uma coisa boba que eu estou falando, mas é essa a promessa para o cristão. Aquele que viver comigo vai ressuscitar e vai viver comigo. Então, às vezes, nosso esforço tão grande para viver um pouquinho mais, não é? E essa é o sentimento do ser humano.
A gente quer ficar mais jovem, a gente quer ficar mais bonito, vocês querem ficar mais bonitos? Né? Todos nós queremos, né? Quem precisa põe implante, arranja cabelo, fica tentando ficar cada vez melhor, surgem produtos para que as pessoas possam melhorar fisicamente, querem melhorar emocionalmente, procuram encontrar caminhos para se reencontrar interiormente, para viver melhor. Todo mundo quer viver mais, não é verdade? Pois é, não tem nada de errado. Só que a gente tem um presente maior ainda, quer dizer, a gente vai poder viver para sempre. E vocês sabem uma coisa que eu adoro quando eu olho para Jesus Eucarístico? É que eu fico lembrando quando Jesus ressuscitou e saiu do sepulcro e o confundiram com um jardineiro. Não sei se vocês pararam para pensar, aquelas pessoas que o confundiram, o conheciam. Não eram pessoas que nunca tinham visto Jesus e por isso não saberiam quem era aquela pessoa que estava ali. Portanto, Jesus era o mesmo corpo, mas não era o mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? E aí elas se dão conta de que é Ele, e aí ficam eufóricas para contar para todo mundo. E quando Jesus chega com seus discípulos e vai pedir para Tomé, Tomé, enfia tua mão aqui na minha ferida, e o Tomé, não precisa, ele já tinha reconhecido. E eu fico pensando, aquele corpo tinha feridas, mas não era igual, porque vai ser assim. Esse corpo vai ser mudado por um corpo que é nós mesmos, mas extraordinário. A gente vai ganhar um corpo novo. E eu digo que a gente vai ganhar porque se a igreja diz que a gente pode até ser cremado, significa que é novo mesmo, mas é o mesmo, para viver para sempre. Um que não fica mais doente, um que não fica mais em depressão, um que não fica mais cansado. Eu só sei que vai ter um tempo maravilhoso para viver. E eu sou muito sincero, eu não consigo imaginar que eu vou ficar parado, sentado num lugar, olhando para Ele. Que eles falam, depois da eternidade você vai passar para sempre em adoração. Mas eu não acredito que é uma adoração que a gente fica sentado olhando para alguma coisa. Porque vai ser maravilhoso. Me lembro de uma santa que dizia assim, Deus vai nos colocar numa carruagem e nos levar a conhecer todos os mistérios do mundo. É porque ela devia ser muito curiosa. E para ela uma alegria ia ser viajar bastante. Mas eu tenho certeza de que o que nós não podemos perder Ele está nos oferecendo vida, e vida eterna. E é por isso que vale a pena os problemas e as dores que passarmos dando sentido para elas. Senhor, isso tem algum sentido para a minha vida? Essa dificuldade, esta dor, esta fraqueza, elas têm algo que eu posso tirar delas para me ajudar quando eu estiver nessa eternidade que você vai me dar. E eu garanto para vocês que de todas as ações malignas e o mal existe, a que ele mais quer roubar de nós é a esperança. É a esperança de que tem coisas boas, de que o que Ele está oferecendo é bom, de que não adianta só ter as coisas aqui. Elas aqui, se a gente puder tê-las, maravilhoso, né, Marcos? Maravilhoso. Eu sempre digo, Jesus não falou para a gente não pedir as coisas aqui, e a gente pede. Nem todas a gente ganha, mas a gente pede. E não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente perde a visão de que estas coisas não são as mais importantes, de que estas coisas são menos importantes. A mais importante é, Ele nos convida a ficar próximos dEle, porque Ele nos quer que vivamos eternamente. Eu quero viver eternamente. Você quer viver eternamente?
Então, creia. É que é muito simples e a gente não gosta de coisa simples. A gente gosta de coisa complicada. Não é? O muçulmano tem que levantar 5 vezes por dia, pegar o seu tapete, virada lá para Meca, ajoelhar naquele lá e fazer as orações Y e Z. Nós precisamos crer. Nós não precisamos fazer um monte de coisa. Então é muito simples e a gente fala, não pode ser tão fácil. Não pode ser só isso. Não, eu tenho que ser perfeito. E aí você não é perfeito. Aí você se frustra. E ele está dizendo, é mais simples do que isso. É deixar eu te amar, acreditar que eu te amei e te amo, até dar minha vida por você. E se você aceitar isso, eu vou fazer o resto com você. Eu vou fazendo através de você. Só deixa. Deixa. E é por isso que, quando a gente pode vir adorar o Senhor, reconhecê-lo, reconhecer o que Ele já fez por nós, as vitórias que Ele já trouxe para nós, as libertações que Ele fez, damos um grande passo. Mas eu sou guloso, eu falo, eu quero mais, eu quero poder receber mais e dar mais. Hoje, bem cedinho, na madrugada, quando eu rezava para esse momento, Deus me dava a palavra para que nós não recebêssemos a graça de Deus em vão. Quer dizer, eu, Senhor, estou te dando muito, receba e presta atenção no que eu estou te dando, para não ficar em vão. Vamos ficar de pé e vamos pedir para o Senhor para que a gente não fique alheio a essa graça que Ele nos concede e que hoje aqui nós sabemos vem dEle. E enquanto nós rezamos, você pode rezar baixinho, você pode cantar com a música, eu vou levantar Jesus e eu quero te convidar a dizer para Ele que você é grato e não quer passar a tua vida sem perceber que Ele te deu uma graça e que ela é importante. É importante para você, para mim, mas é importante para o mundo todo. A graça que Ele nos dá não serve só para mim. Ela não é vã, quer dizer, ela não é à toa, ela não é sem importância. Ela é preciosa, ela é maravilhosa e ela pode fazer diferença na vida de muita gente e de mim também. Então que você possa, olhando para Jesus, falar com Ele e ir falando, eu vou só mostrar Jesus. E aí você, nessa relação poderosa entre Ele e você, nós vamos nos colocando nessa atitude de eu quero aproveitar essa graça e eu sou grato pelo que eu já tive. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte
pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Com os braços voltados para Jesus, nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos e te glorificamos, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam, Senhor. Porque todas as coisas, mesmo aquelas que os homens ou o maligno desvirtuam e destroem, tu consegues dar uma resposta para superar tudo isto em nossas vidas. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela vida e por tudo que tens me dado nestes anos e de forma especial nesta semana. Eu te louvo, Senhor, por esse grupo, te louvo, Jesus, por todas as pessoas que hoje estão aqui diante da tua face e vieram, Senhor, para reconhecer a tua majestade, a tua glória e o teu poder. Eu te louvo, Jesus, porque tu se entregas a nós e se deixa moldar, mesmo sabendo que não somos dignos, que não somos, Senhor, bons, tu vais nos tornando melhores. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque tens para nós um tempo de bênção e de graça. E eu quero também, Senhor, tomar posse da bênção e da graça que tens para conosco. Aproveite esse momento para pedir para o Senhor coisas que você precisa, coisas que você sente no teu coração e tem pedido para Ele. E eu sei, a gente às vezes imagina, mas tem pessoas que precisam mais do que eu, há problemas no mundo muito maiores, e é verdade. Mas neste momento é você e Ele se importa com você, Ele se importa com cada um de nós. E se fôssemos os únicos, a única pessoa na face da terra, Ele viria, daria sua vida, morreria e ressuscitaria para te salvar, para me salvar. Então nesse momento é você com Jesus. E você sabe, tuas lutas, tuas tristezas, teu cansaço. Por isso pode falar com Ele. Senhor, estou aqui e eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Dá-me essa Tua graça. Dá-me essa Tua graça. Eu sempre fico lembrando os cegos que passaram na Sagrada Escritura, narrados, e que foram curados por Jesus. E nem todos os doentes pediram a Jesus a cura. Todos os que Ele curou e que foram narrados na Sagrada Escritura. Mas os cegos todos eles. E o que me chama a atenção é de que Jesus sempre pergunta para aquele cego, seja o cego de Jericó, seja o cego que Ele curou em etapas, tirando para fora da cidade e fazendo lama com a saliva e passando nos olhos. É uma coisa interessante, o cego de Jericó, Jesus não fez nada, ele saiu enxergando. O outro cego, Jesus levou até o final da cidade, fez lama com a saliva para que ele pudesse ver, e ele ainda não viu bem na primeira vez. Você está vendo? Eu vejo as pessoas como árvores, ele diz. É porque Jesus tem um jeito para cada pessoa, para cada pessoa. Mas em todos estes casos, eles sabendo que eram cegos e sabendo que queriam ver, Jesus lhes perguntou: o que você quer? Eu fico pensando às vezes, e se ele dissesse assim, eu quero que a libertação de Israel dos romanos? Nenhum deles falou isso. Nenhum deles disse assim, eu quero que acabe a fome aqui em toda essa minha cidade. Poderiam ter falado. Eu não sei o que teria acontecido. Mas todos eles
estavam diante de Jesus e sabiam exatamente o que eles precisavam, ver. E quando Jesus lhes pergunta, eles respondem que eu vejo. E Jesus lhes dá a restauração da vista. Então está aqui diante de Jesus, encontrando Jesus, você cego como eu cego, diante de Jesus, o que é que você quer pedir para Ele? Talvez aos berros como cego de Jericó, talvez dando as mãos para Ele te conduzir até lá fora da cidade, para que esta cura pudesse ser feita de forma cada vez gradativa, porque o projeto de Deus é diferente. O que Ele quer dar para você tem uma forma, e não é a mesma para todos os casos, porque Ele sabe qual é o método que é melhor para te ajudar a viver a eternidade. Então está aqui. O que você quer falar com Ele? Não tenha vergonha não. Pode falar com Ele mesmo. Pode falar. Às vezes as coisas ao nosso redor estão em ebulição, às vezes não é isso. De qualquer maneira, Ele está aqui, olhando para você como Ele parou e olhou. Quando a hemorroísa tocou em Jesus e foi curada, e Jesus disse, alguém me tocou, e foi aquele reboliço, porque eles disseram, muita gente te tocou, todo mundo está ao teu redor. E ele diz, é porque eu senti uma força sair de mim. Mas não é só isso. Ela sai de casa dizendo assim, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ela tinha um pedido, não é o fato de ter saído. Muitos enfermos podem ter tocado em Jesus ali naquele momento, mas ela estava tocando como uma forma de um pedido que ela estava fazendo. E Jesus lhe concedeu, mesmo sem vê-la. Senhor, nós estamos aqui para tocar você hoje nessa manhã, para tocar e receber esta força que sai de Ti. Esta força que nos restaura, que nos reanima, que nos inspira, que abre portas, que nos aponta a direção, que nos dá sabedoria para lidar com algumas situações que nós não temos ideia de como vamos resolver. Mas nós cremos, Senhor, que hoje, ao estarmos aqui e te tocarmos espiritualmente, esta força está saindo, nossa cegueira está sendo curada, e a forma com que farás isso, não tem problema, Senhor, é o jeito que você quiser, Senhor, é o jeito que você quiser, mas nós te pedimos, Senhor, vem, Senhor, e faz esta obra poderosa sobre nós. Tem uma história famosa de um padre que foi um importante pregador no final do século XX. O Papa, inclusive, o convidou e ele coordenou um projeto que era preparar o aniversário de 2000 anos de Jesus, e ele fez um grande projeto pelo mundo todo, e ele conta que ele estava doente, com uma doença que eu já não lembro mais, mas era uma doença que ia fazendo não conseguindo andar, estava em cadeira de roda, estava no hospital, e chegaram alguns jovens carismáticos que queriam rezar por ele, mas não sabiam que ele era padre, e ele ficou com vergonha de dizer que ele era padre, e ficou com vergonha de dizer que ele não queria a oração daquele pessoal.
E aí então ele aceitou a oração. E eles rezaram, cantaram, impuseram as mãos, ele achou aquilo muito ruim, não gostou. E aí eles, no final, conversando com ele, disseram: o senhor está se sentindo melhor? E ele disse que ele não estava se sentindo melhor coisa nenhuma, mas ele ficou com vergonha de dizer que ele não estava se sentindo melhor. E ele falou: não, estou me sentindo melhor, né, mas ainda não estou bom. Aí eles falaram: então nós vamos voltar amanhã. E aí voltaram no outro dia, e ele continuou, e eles voltaram. E ele foi melhorando, ficou internado, diz ele no livro, 10 dias. E nesses 10 dias, 8 dias os jovens foram lá, que ele não queria. E quando chegou ao 8º dia, o médico disse: eu não sei o que aconteceu, mas a doença desapareceu. E aí ele se tornou corajoso para contar para os jovens que ele era padre e contar toda a história dele. E aquela experiência, ele perguntou para os jovens: o que eu faço agora para ficar igual vocês? E os jovens falaram: você louva, você entrega a sua vida para Jesus, falaram do jeito deles. E ele voltou, era um padre de uma congregação religiosa, sentou, tinha um oratório na casa, moravam juntos, né, congregação pequena, lá acho que eram 4 padres, e ele sentou e falou assim: eu não saio daqui, Jesus, enquanto você não me der aquilo que eu vi aqueles jovens terem. Diz ele que ele ficou 2 dias sentado na cadeira na sala, com os seus irmãos padres passando e falando: você está maluco? O que você está ficando aqui? Saiu do hospital e agora fica aqui como maluco. E aí Jesus testou-o para ver qual era a vontade que ele tinha de ter aquela experiência. E ele se tornou um dos homens mais importantes do século XX. O Senhor tem caminhos diferentes para nós. Por isso, aproveita agora para falar que você se dispõe os caminhos que Ele quiser, pelo caminho que Ele quiser te levar. Tem gente que vai falar: eu estou que nem você, Sidney, cabelos brancos demais. Eu falo: Abraão era mais velho. Eu sou muito jovem. Jeremias dizia: sou apenas uma criança. Então, não tem desculpa, é querer ou não. Fale com Ele agora. Senhor, nós estamos aqui e queremos, Jesus, queremos que essa graça não passe em vão. Queremos que a Tua graça, o Teu poder, Senhor, reaja em nosso ser e nos leve, Senhor, para mais longe. Se tiver alguma pessoa do teu lado que você conheça, não é que você veio junto, fale para essa pessoa: eu vou estar te entregando, vou te ajudar. Se você veio sozinho, não tem nenhum conhecido, não tem problema. Mas se tiver, você olha. Se não, você olha para a pessoa, não precisa nem falar, olha para alguém aqui e fala: se você está com dificuldade de se entregar hoje, eu vou te entregar aqui para Jesus. Se você está com vergonha, igual aquele padre, eu vou entregar a tua vergonha aqui para você conseguir fazer e superar e receber a graça que Deus tem para você, porque Ele tem uma graça para nós. Senhor, que o Teu poder agora vai agindo nessa igreja. Que sejamos tocados, Senhor, abençoados. Que a Tua graça agora nos atinja, Senhor, de acordo com o Teu projeto de amor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre todos os que estão aqui de forma abundante, Senhor. Porque sem o Teu Espírito não temos a Tua sabedoria, a Tua criatividade, a inteligência que vem de Ti, a força física necessária, a capacidade de implantar. Tudo isso, Senhor, vem do Teu Santo Espírito. Envia o Teu Santo Espírito. É por Ele também, Senhor, que Tu restauras e refaz todas as coisas. E só Tu és Criador.
Então, Senhor, envia o Teu Espírito sobre esta igreja, sobre todos nós agora. Que seja, Senhor, agora, para fecharmos esse momento de adoração, essa graça poderosa do Teu Espírito a penetrar em todos nós. O sábado é sempre um dia, quem quiser ficar sentado também pode ficar, gente, fique a joelho, do jeito que você quiser. O sábado é um dia especial, é um dia que a gente sempre entrega para Nossa Senhora. E a gente às vezes confunde, quando a gente vai à missa no sábado, a missa não é no sábado, né? Vocês sabem disso. O sábado, depois do entardecer, a missa já é a de domingo, não é a missa do sábado, é a liturgia de domingo. Né? Falar, eu gosto de ir na missa no sábado. Não, a gente vai na missa no domingo, mas vai no sábado. Mas a liturgia do sábado, que não fica até de noite, que ela termina no entardecer, não é? É a liturgia de Nossa Senhora. É sempre a liturgia de Nossa Senhora. E eu sempre costumo dizer que se eu estou reiniciando as coisas, eu estou vivendo aquela palavra de Jesus para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos fala para ele: eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Essa é a pergunta que ele faz, né? Claro que certamente era uma pergunta para fazer uma espécie de ironia com Jesus. Não é? Um senhor de idade ia voltar para a barriga da mãe? Não ia, né? Então ele faz essa fala com Jesus. E Jesus não liga. Eu acho o máximo como Jesus, diferente da gente, quando recebe uma resposta atravessada. Você já recebeu resposta atravessada? Já? De WhatsApp, quando você lê, você fala, não devia falar desse jeito. Já aconteceu? Deve ter acontecido comigo, acontece direto. E eu, às vezes, fico nervoso, fico chateado, fico com raiva. Jesus nunca ficava chateado, eles falavam cada coisa para ele e ele fingia que não era com ele, sabe? Isso é uma graça extraordinária. Nicodemos fala para ele assim: eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Jesus nem deu bola. Jesus continuou falando e disse: é preciso nascer da água e do Espírito. Jesus não se altera pelas provocações, e eram muitas provocações. Várias vezes o texto diz, ele sabia o que pensavam, ele sabia o que estava com eles, mas ele não se irritava. Quem sabe você precisa pedir essa graça para Jesus? Eu sempre peço, viu? A graça de não se irritar com as provocações, de às vezes ver as coisas do jeito que elas são, sem achar que estão querendo dizer outras coisas. Já aconteceu isso para vocês, de falarem algo e você achar que estavam querendo dizer outra coisa para vocês? Já aconteceu com alguém aqui? Certamente. Jesus não ligava para isso. Ele não dava importância. Ele não saía do equilíbrio dele por isso. E é por isso que nesse ponto eu fico olhando o que ele respondeu para o Nicodemos, que era preciso nascer da água do Espírito. E eu sempre então fico imaginando, nascer de novo não deixa de ser voltar para a barriga da mãe, mas não da nossa mãe que nos gerou, da minha mãe Aurora, mas da minha mãe Maria, porque ela vai me gerar pela água e pelo Espírito, a partir do que o filho dela pediu. Então, nesse momento, de mãos dadas com a Virgem Maria, pede que esse recomeçar, renovar, renascer, nascer de novo, possa estar acontecendo com você nesta semana.
Estamos de mãos dadas com você, Mãezinha do céu, para renascer, para recomeçar, para nascer de novo. Graças e louvores se deem em todo momento. Graças e louvores se deem em todo momento. Graças e louvores se deem em todo momento. Obrigado, Senhor, por estes momentos de adoração. Obrigado, Senhor, por mais um momento de gratidão. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui como igreja em torno do Teu altar, em torno da Tua presença eucarística. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.